Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos analisar a nível de função qual o comportamento de uma célula que se subdivide em outras duas a cada hora. Estaremos utilizando também o Google Planilhas para provar valores extremamente altos e faremos a construção gráfica desse comportamento, comparando inclusive com um gráfico que vocês conhecem muito bem. Então, vem comigo. Considere um processo de divisão celular em que cada célula se subdivide em outras duas a cada hora. Então, nós vamos avaliar, através dessa representação gráfica que foi colocada, esse comportamento. Essa célula única aqui no início, nós vamos considerar que ela está no tempo 0. Então, nós ainda não passamos uma hora. Isso quer dizer que nós só temos uma célula. Vamos colocar aqui do lado. Após uma hora, então vamos chamar assim, quando o tempo for igual a uma hora, isso quer dizer que se passaram 2 horas, né? A gente pode observar aqui que após uma hora, ocorreu a subdivisão dessa primeira célula e aí ela virou 2. Então, nós teremos 2 células. Após mais uma hora, então, já se passaram 2 horas. O que nós temos agora são esses elementos que estão aqui destacados. E aí nós conseguimos identificar 4 células. Porque o que é que aconteceu? Essa primeira que foi gerada da primeira subdivisão se subdivide em 2, e essa segunda, que foi gerada também da primeira subdivisão, vai se dividir em mais 2. Então, aí no total você acaba tendo 4 células. Finalmente, para essa etapa, né, passadas mais uma hora, então quando o tempo for igual a 3 horas, nós teremos aqui no total, então está aqui destacado, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Então, nós vamos ter aqui 8 células. Porque a lógica é a mesma, né? A célula que foi gerada da segunda subdivisão, essa aqui, vai gerar 2. A segunda da segunda subdivisão vai gerar mais 2. A terceira da segunda subdivisão vai gerar mais 2, e a quarta da segunda subdivisão vai gerar mais 2. E assim, o processo ele se repete, né? Isso vai continuar indefinidamente até que a questão estabeleça aí os limitadores. O certo é que nós precisamos avaliar a cada hora qual é o comportamento, né? O que é que está acontecendo. Porque nós não temos condição de ficar fazendo esse desenho porque vocês estão percebendo que a coisa está começando a aumentar muito e muito rápido, por exemplo, após 20 horas, né? Ou após 10 horas. Então, a gente tem que avaliar o comportamento para descobrir que função é essa e o que é que está acontecendo. Tudo bem? Então, nós vamos aqui para a letra A, que representa a nossa primeira pergunta. Então, está aqui a letra A, né? Partindo-se de uma única célula, iniciou-se uma experiência científica. Ele quer que você construa uma tabela e ele quer que você represente a quantidade de células nessa cultura após 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas do início da experiência, né? Então, nós já vimos anteriormente que quando a gente parte de uma primeira célula, após uma hora, essa célula vai se dividir em 2. Então, na primeira hora, nós teremos o número de células que eu estou chamando aqui de N. Nós vamos ter 2 células após passadas uma hora. E aí nós vimos que essas 2 células elas vão acabar tendo que se subdividir mais uma vez. E aí, após 2 horas, nós vamos ter
4 células. Após 3 horas, nós já vimos que nós teremos 8 células. Então, isso nós acabamos de ver no slide anterior. E aí, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que observar qual é o comportamento que está acontecendo de uma para outra para poder complementar essa tabela. Então, perceba, se de 2 passou para 4, você poderia ter dois pensamentos. Ou você está somando com 2, ou você está multiplicando por 2. Tá? Um dos dois tem que estar correto, né? Mas assim, quando você olha para a próxima etapa, de 4 passando para 8, claramente a gente vê que multiplicar por 2, que somar com 2, parece não ser a melhor opção, porque 4 mais 2 é 6. Então, o que está acontecendo é uma multiplicação por 2. E é essa lógica que é importante que vocês avaliem para poder dizer os próximos elementos. Então, de 2 passou para 4, multiplicou por 2. De 4 passou para 8, multiplicou por 2. Isso quer dizer que o próximo número vai ser gerado multiplicando por 2, o próximo também multiplicando por 2 e o próximo também multiplicando por 2. Então, 8 vezes 2 é igual a 16, 16 vezes 2 é igual a 32 e 32 vezes 2 é igual a 64. E aí nós preenchemos a nossa letra A, porque ele quer saber até 6 horas. Então, após 1 hora, 2 células, após 2 horas, 4, após 3 horas, 8, após 4 horas, 16, após 5 horas, 32 e após 6 horas, 64. Então, vocês percebem que os números eles começam a ficar grandes, né, de uma forma muito rápida. E assim, nós já resolvemos a letra A, mas eu quero mostrar para vocês agora, utilizando o Google Planilhas, como é que a gente pode avaliar esse comportamento, por exemplo, após uma semana, porque aqui a gente está falando de hora em hora. Mas assim, após uma semana, o que é que vai acontecer com esse número de células? Que quantidade nós teremos? Vocês vão perceber que esse valor é muito alto. Então, vamos lá no Google Planilhas. Aqui no Google Planilhas, nós estamos querendo saber qual será o número de células após uma semana. Então, assim, quando se passar 1 hora, né, nós vamos ter 2 células. Quando for 2, a gente até já sabe que é 4. Quando for 3, aqui será 8. Quando for 4, aqui será 16. Então, assim, não faz muito sentido, utilizando o Google Planilhas, a gente ficar digitando isso o tempo todo. Ele mesmo já vai compreender qual é a lógica do que está acontecendo, e aí nós vamos arrastar isso até fechar o nosso primeiro dia. Ou seja, após 24 horas, quantas células nós teremos? Então, vamos arrastar aqui a nossa lógica do Google Planilhas para ele dizer esse valor. Já será um valor bem alto. Então, o que é que nós vamos fazer? Ao invés de ficar colocando esses valores que a gente já sabe, né, vamos mostrar a lógica que a gente já descobriu. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o valor anterior e multiplicar por 2. Tem que pegar o valor anterior e multiplicar por 2. Tem que pegar o valor anterior e multiplicar por 2. Mas assim, a gente também não precisa ficar fazendo isso. É possível que ele copie essa lógica. Então, nós vamos selecionar aqui essas duas linhas do 3 e 4. Vamos parar aqui nessa posição. E quando o tempo for igual a 24, que significa que já se passou um dia, nós vamos descobrir qual é o número de células de forma muito mais rápida, porque ele vai sair multiplicando por 2 até lá automaticamente. Então, vamos lá. Vou fazer só esses aqui para você ver. Então, vê, ó, 32, 64, 128, 256, o tempo todo multiplicando por 2. Então, vamos arrastar até dar um dia que eu já destaquei aqui. Vou soltar. Vou apagar esse aqui. Então, quando se passar um dia, que eu já deixei aqui destacado, que são 24 horas, nós teremos 16.777.216 células, que já é um valor bem alto, né?
Vamos fazer, então vou selecionar de novo esses dois para ele puxar a lógica. Vamos fazer passando mais um dia, então mais 24 horas. Então vamos arrastar aqui mais uma vez, até chegar aqui em mais 24, está aqui. Pronto. Então quando der 2 dias, esse valor já está absurdo, né? Então a gente tem aqui, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Nós já estamos na casa dos quadrilhões. Então, para não perder tempo, vocês já perceberam que a coisa vai aumentar rápido, né? Nós vamos agora fechar os 7 dias para descobrir esse valor. Então, vamos agora até o 7º dia. Terceiro, passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto e vamos parar aqui no 7º dia. Olha que valor alto, né? Vou aumentar aqui devagar. Olha como ele é alto, né? Ainda não acabou, né? Nossa, que valor. Nossa, pronto, tá aí. Esse é o valor absurdo, né? Que representa a quantidade de células que se formaram, considerando essa subdivisão de cada uma em 2 a cada hora, após transcorridos 7 dias. É um valor que a gente não consegue nem dizer o nome, né? O certo é que esse valor, realmente, ele é muito alto. E assim, essa característica de crescer muito rapidamente é o que a gente chama de crescimento exponencial. Daí o nome do título da nossa apresentação de hoje. E aí eu vou mostrar para vocês o comportamento gráfico, não utilizando os 7 dias, porque o gráfico ficaria totalmente absurdo, né? Nós vamos pegar um intervalo menor, apenas 10 dias. Então aqui, ao lado, né, eu capturei essa tabela aqui tem todos os valores, mas quando eu construí o gráfico, perceba que o tempo que está aqui em horas, né, ele está parando aqui no 10, ou seja, eu só utilizei essa partezinha aqui até 10 horas, 1024. E aí quando você olha para o número de células N que está no eixo aqui vertical, o tempo em horas está no eixo horizontal, você percebe que há um comportamento que não é uma reta. Na realidade, esse comportamento é uma curva, e essa curva ela é uma curva que a gente chama de curva exponencial. E a característica dela é que o crescimento, a cada hora que passa, começa a ficar bem rápido. E aí, assim, quando você olha para esse gráfico, é bem provável que você já tenha visto eles nesses tempos, né? Por conta dessa situação a qual nós estamos submetidos da Covid, né? Hoje não, porque já houve crescimentos, decrescimentos, já houve muitas alterações. Mas no início da pandemia, lá em março, quando a gente avaliou os primeiros dias, os primeiros 40 dias, a gente pode considerar que essa curva é muito parecida com a curva matemática que está sendo aqui representada. Vamos mostrar isso. Então aqui à direita nós temos o gráfico que foi gerado lá no Google Planilhas, né? E aqui à esquerda representa o gráfico real, tá? Da Covid-19. Então, assim, você percebe que os Estados Unidos, ele está representado por esse pontinho aqui mais laranja, né? Ele está mais ou menos aqui, ó. Ok? O Brasil está representado aqui por esse tracejado verde. Ele praticamente está mais ou menos aqui escondidinho, tá? Mas praticamente está em cima dessa linha preta. A Alemanha, por esse tracejado amarelo, está por aqui assim. E aí nós temos o modelo matemático, que é essa linha preta, né? Que é a que eu queria que vocês observassem. E quando você compara essa linha preta, que representa o modelo matemático gerado, com o gráfico que eu gerei aqui no Google Planilhas para um crescimento exponencial, vocês percebem que elas são muito parecidas. É claro, a partir desse ponto, né, daqui para frente, começa a haver uma alteração no comportamento por conta do crescimento, da redução do número de casos, né, de infectados. Mas daí você percebe que esses comportamentos são muito parecidos. Isso quer dizer que o comportamento do número de infectados da Covid-19 nos primeiros meses, dias, né, de análise, representou um gráfico cujo crescimento é exponencial via modelo matemático. Beleza? Então, nós vamos agora concluir a questão partindo para as letras B e C. Vamos lá. Ainda não é inscrito no canal Matemática em Cores?
Aproveite e se inscreva para obter o tempo todo conteúdos de qualidade. Ative o sino de notificações, curta e compartilhe com seus colegas para que outras pessoas possam ter acesso a esses vídeos. Valeu? Então vamos lá para a conclusão da questão. Na letra B, ele quer qual a quantidade mínima de horas completas, né, necessárias para que haja mais de 1000 células na cultura. Bom, aqui eu fiz a representação resgatando os valores lá da letra A para o caso de após 6 horas, de até 6 horas, né? Então, passadas 6 horas, né? Passadas 6 horas, nós teremos 64 células. E aí nós já descobrimos que é só dobrar o valor, né? Então, quando der 7 horas, nós teremos 2 vezes 64, que é igual a 128. Passadas 8 horas, nós teremos 2 vezes 128, que é 256. Passadas 9 horas, nós teremos 2 vezes 256, que é 512. E, finalmente, passadas 10 horas, nós temos 2 vezes 512, que é igual a 1024. Conclusão. Vamos repetir a pergunta. Qual a quantidade mínima de horas completas necessárias para que haja mais de 1000 células? Então, aqui, ó, nós temos mais de 1000 células, né? É claro que depois disso nós também teremos mais de 1000 células. Mas no tempo igual a 10, nós já atingimos esse valor mínimo de horas exigido. Ou seja, para um tempo igual a 10 horas. Então, essa seria a nossa resposta da questão. Mas, assim, eu acho que você começa a refletir que se, por exemplo, a resposta fosse 20 horas, ficaria bem complicado você ficar tendo que fazer isso passo a passo. Então, a gente precisa ter um argumento da análise que a gente já fez até o momento para descobrir esse valor sem precisar andar tanto. E é justamente o que a letra C vai pedir. A letra C vai pedir qual é a função, qual é a fórmula que resume esse comportamento. Porque aí, de posse disso, para qualquer tempo, você descobre o número de células. Ou, para qualquer número de células, você descobre o tempo. Seja o tempo exato, seja o intervalo. Então, nós agora vamos para a letra C, e aí fechou a questão. Então, como eu disse, né, a letra C, ela quer justamente qual é a lei que relaciona, né, qual é a lei que relaciona o número de células N encontrado na cultura após T horas do início. Então, assim, quando o tempo é igual a 1, que a gente já sabe que é igual a 2, né, o número de células, isso foi meio que o começo de tudo. Apesar da gente já conhecer os valores, eu queria que vocês olhassem para ele agora de um jeito diferente, para que fique mais fácil de você descobrir a lei. Então, vamos lá. Quando o tempo é igual a 2, o resultado deu 4. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, tá? Quando o tempo é igual a 3, que o resultado deu 8, 8 é a mesma coisa que o valor anterior multiplicado por 2, né? Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Quando o tempo é igual a 4, que o resultado deu 16, é o valor anterior multiplicado por 2, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, assim, essa reticências indica para tempo igual a 5, 6, 7, 8, 10 mil, 2 mil, qualquer que seja. Então, vamos fazer só mais um para vocês sacarem o que está acontecendo. Quando o tempo é igual a 5, né, qual seria a resposta? Seria 32. Por quê? Porque eu vou pegar o valor anterior, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e multiplicar por 2. Então, o que é que está acontecendo, né? Esse 1 que está aqui, gerando esse valor 2, ele representa a quantidade de vezes que essa base 2 vai aparecer, ou seja, uma vez. Perceba, quando h é igual a 2, o valor 2 aparece 2 vezes, ou seja, 2 ao quadrado. Quando o valor de h é 3, o valor 2 aparece 3 vezes, ou seja,
2 elevado a 3. Quando o valor t é igual a 4, o 2 aparece 4 vezes, ou seja, 2 elevado a 4. Quando t é igual a 5, o valor 2 aparece 5 vezes, ou seja, 2 elevado a 5. Aqui, claro, como 2 aparece só uma vez, é 2 elevado a 1. E no tempo zero, né, é importante que a gente diga isso, esse 2 vai estar elevado a zero. E 2 elevado a zero é igual a 1. E, claro, nós só temos uma célula quando o tempo é igual a zero. Então, assim, vocês perceberam que o que está acontecendo é que quando eu tenho o valor do tempo, para descobrir o número de células, basta usar o valor 2 como base e elevar a 1 como expoente. Isso quer dizer que para descobrir o valor n do número de células, é só pegar 2 elevado a t. Então, se o tempo for 5, substitui no lugar de t, 5. E aí n fica 2 elevado a 5, que é 32. Sacaram? E aí, jogando para a nossa linguagem matemática, a gente pode chamar isso aqui de f de t, né? Que seria a nossa linguagem de funções. Então, ou você responde que n é 2 elevado a t, que já está muito bom, ou você responde que f de t é 2 elevado a t, que é uma linguagem que será mais usual a partir de agora nas nossas aulas de funções. Então, aqui é a nossa resposta da questão, ou essa daqui de baixo, né? E aí ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!